Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 14 de julho de 2024. Mais um lindo dia que o Senhor nos concede, mais um presente para que possamos plantar as sementes que queremos colher, para que busquemos sabedoria em Deus, porque muitas vezes a gente tem problemas, situações difíceis e a gente quer agir do nosso jeito. E do nosso jeito nunca vai dar certo. A gente só vai conseguir superar as situações difíceis com a orientação do Senhor, com a sabedoria vindo do alto. Porque às vezes é sabedoria engolir um sapo. É sabedoria ouvir um insulto, sabe? E não revidar. Eu sempre, quando acontece uma questão dessa para mim, eu olho para a cruz. Porque a gente não quer sofrer injustiça. É nosso, é lógico que a gente não quer. Mas a gente sofre. E como é que tem que ser o nosso comportamento? Vamos olhar para a cruz. Precisamos sempre olhar para a cruz de Cristo. Hoje nós estaremos orando pelos nossos pastores, pelos ministros, os líderes de ministério, pelos missionários que estão pelo Brasil e pelo mundo, Você ora pelo ministro da sua igreja, pelo pastor da sua igreja, Eu vou orar pelo da minha, E a gente ora por todos os pastores das igrejas do Brasil, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que precisam estar constantemente, repletos da sabedoria que vem do Senhor, para lidar com tantas questões que eu nem imagino, Nem imagino porque um pastor, ele lida com as vidas e também acaba lidando com a administração da igreja, A parte administrativa. Então são muitas demandas, Então a gente tem que orar muito pelos nossos pastores, porque eles são pessoas como nós também. Eles acordam tristes algum dia, eles se decepcionam, eles recebem ataques. Então a gente não pode esquecer de orar pelos nossos pastores, líderes de ministério, pelos missionários, tá bom? Oremos, amados irmãos e irmãs. Querido Deus, amado Pai, como Tu és lindo, Senhor. Como é maravilhoso contemplar a beleza da Tua santidade, o Teu cuidado nas obras da Tua criação. É tudo tão perfeito, é tudo tão equilibrado. Isso nos mostra como o Senhor é um Deus organizado, equilibrado. Como o Senhor é um Deus o Senhor é o Deus que coloca tudo em equilíbrio, em harmonia. Tudo no tempo certo, Senhor? Tudo no tempo certo. Porque a chuva cai hoje, mas a semente, ela não começa a crescer hoje mesmo. Ela foi germinada e ela vai ter um tempo para crescer, para sair da terra, para vencer aquela barreira da terra. Aí formam as raízes, E ela vai crescendo, depois vem as folhas, e depois ela vai tomando aquela estrutura mais forte, porque para ela aguentar os frutos que são pesados, ela precisa estar com o caule forte. E ela vai se fortalecendo, se alimentando, Aí passa por um período de primavera, onde as folhas caem, e ela é renovada. E depois, quando ela já está forte, os frutos vêm. Quando ela já consegue suportar os frutos vêm. Os frutos doces, mas só são doces quando são colhidos na hora certa. Então, Senhor, é tudo harmônico na Tua criação, é tudo harmônico. E é maravilhoso contemplar essa beleza. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor nos permite contemplar tudo isso.
E o Senhor nos permite fazer essa reflexão, porque conosco também é assim. Nós vamos amadurecendo, nos fortalecendo para termos condições de receber a tua bênção. E mesmo assim ela tem um tempo até ficar pronta para o consumo, digamos assim. Porque se o Senhor nos abençoa quando nós estamos ali com a planta saindo da terra, nós não temos condições de suportar o fruto. Não temos condições nem de como é que eu posso falar? De colocar o fruto ali para nascer e crescer, para gerar, né? Porque tudo tem um tempo. Muito obrigada, Senhor, porque a tua sabedoria, ela está em todos os lugares. E muitas vezes nós não temos os olhos atentos para perceber, e eu peço perdão por isso, Senhor. Pela falta de um olhar de fé para as situações da vida, pela falta de um olhar espiritual para tudo. Porque por mais que nós não estejamos vendo as nossas bênçãos, elas estão reservadas para nós no seu tempo. Então, Senhor, nos perdoe a ansiedade, nos perdoe as vezes que metemos os pés pelas mãos querendo fazer do nosso jeito. Perdoa, Senhor, as nossas revoltas, muitas vezes achando que o Senhor está demorando, porque às vezes a gente vê alguém sendo abençoado com o que nós queríamos e a nossa bênção não chega. Senhor, nos perdoe por ficar olhando, julgando, por ter inveja. Senhor, perdoe-nos por isso. E que possamos, Senhor, a cada dia estarmos olhando para Ti e tendo a certeza que o Seu tempo é perfeito, que a Tua vontade para a nossa vida é sempre, 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 sem exceção, boa, agradável e perfeita. O Senhor sabe o tempo das coisas, o Senhor sabe tudo. E que a gente não queira entender as formas como as coisas acontecem. Elas acontecem da forma como o Senhor quer que elas aconteçam, porque nós precisamos nos preparar para receber as Tuas bênçãos. O Senhor prova a nossa fé. O Senhor prova a nossa fé e cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a oportunidade de ficarmos mais próximos de Ti. Tem até um louvor assim. Sabe, nós precisamos abrir mão da necessidade de entender. Senhor, que a paz que excede todo entendimento esteja no nosso coração neste dia. Pai querido, eu venho clamar nessa manhã pelos pastores da nossa igreja. Senhor, visita cada irmão que está orando comigo neste dia, os pastores das suas comunidades de fé. Visita, Senhor, a cada um. Senhor, eu oro pelos pastores da minha igreja, aqui da comunidade de fé, a qual eu sou pertencente, a primeira igreja batista de Niterói. Senhor, eu oro pelo pastor Pascoal Piragini, pela sua esposa Mirna. Senhor, porque é uma família que gere a igreja, né? O pastor, ele precisa da sua esposa. Senhor, cuida, meu Pai, do pastor Pascoal. Abençoe a sua vida pessoal, obviamente, porque ele tem uma vida pessoal também. O pastor Pascoal, ele tem a sua esposa, ele tem os seus filhos e netos, ele tem as vontades dele com a sua família também. E que o Senhor possa estar abençoando a sua família, abençoando tudo que for feito em família, Senhor. Porque a família, o pastor Pascoal, ele cuida da igreja, mas o ministério dele primeiro é a família dele. Então, cuida da família do pastor Pascoal, da sua esposa Mirna, dos seus filhos e netos. Abençoa, Senhor, para que seja uma bênção a sua família. Que o pastor tenha sabedoria para lidar com todas as questões que são necessárias dentro de um contexto familiar. Abençoe suas decisões na igreja. Abençoe suas decisões com os líderes de ministério. Abençoe, Senhor,
as suas ações com as suas ovelhas, com as pessoas da igreja. Senhor, dê sabedoria, dê instrução, principalmente no tempo secreto do pastor com Deus. Que o Senhor o inspire para levar as mensagens que toda a igreja precisa ouvir. Senhor, sê com ele e com a sua esposa na gestão da primeira igreja batista de Niterói, Senhor. Também rogo pelos pastores também, Senhor. Pastor Cleverson, o Elcif, sua esposa, Caleb, Aninha, seus filhos. Oro pelo pastor Marcos Dias, a sua esposa Mônica, sua filha e suas netinhas, Senhor. Cuida da família de cada um. Pastor Douglas e Edmara, sua esposa. Cuida, Senhor, de cada um. Pastor Douglas Brito e a sua esposa Cleide, meu Pai. Cuida também, em nome de Jesus, meu Pai. Pastor Marcelo Scandarani. Pastor, deixa eu lembrar aqui os pastores, Senhor. Pastor Marcos G, pastor Cleverson, pastor Nelson Dantas e a sua esposa, pastor Daniel Cunta e a sua esposa Cristiane também, suas filhas, meu Pai. Senhor, cuida dos pastores da nossa igreja, meu Pai. Visita cada um, as suas famílias, Senhor. Abençoe, meu Pai, as suas questões familiares em casa. Cuida deles, Senhor, porque são pastores que cuidam de vidas, meu Pai, e que precisam estar bem também, porque às vezes a gente acha que os pastores não têm problemas, né? Só nós. Mas não, às vezes os pastores, eles estão ali nos atendendo, mas estão com problemas seríssimos para resolverem. Então, Senhor, venha fortalecê-los no Senhor. Venha conceder sabedoria. Que o teu fruto, Espírito Santo, seja transbordante na vida de todos os pastores. Todos, meu Pai, todos. Em porção dobrada. Que a sabedoria da vida deles seja a sabedoria vinda do Senhor. Não a sabedoria nossa, do homem, que é vã, que é falho. Espírito Santo, cuide de todos os pastores da minha igreja, das igrejas, dos irmãos que estão orando comigo, de suas comunidades de fé. Cuida de suas famílias, meu Pai, de seus pais. Se existe algum desses pastores que estão enfermos, Senhor, venha, meu Pai. Venha fazer, operar o milagre, Senhor, da cura, Jesus. Opera o milagre, Senhor, da cura, da provisão. Senhor, cuida de cada um. Eu clamo em nome de Jesus. Entrego em tuas mãos os pastores da minha igreja, também os pastores de todas as igrejas que estão sendo representadas nesse domingo aqui na oração. Oro pelos líderes dos ministérios, Senhor. Começo essa oração orando pela líder do Ministério Infantil da minha igreja, a Cidélia, Senhor. Essa semana nós vamos ter a EBF, Escola Bíblica de Férias, e serão 3 dias onde as crianças irão estar imersas no conhecimento da Tua Palavra. E os líderes do Ministério Infantil já estão trabalhando nisso já há tempos, meu Pai. Então, Senhor, que tudo seja instruído pelo Senhor, para que as crianças sejam alcançadas e haja conversões, haja o chamamento de vidas para o Teu reino, Senhor. Espírito Santo, faça a obra, clamamos em nome de Jesus. Abençoe a todos os líderes do Ministério Infantil da minha igreja, Senhor. Cuida de cada um. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Também rogo que o Senhor abençoe o Ministério de Música. A Mary Márcia, a ministra. Que o Senhor possa abençoar o Ministério da Juventude, o Ministério da Família, o Ministério, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, o Ministério de Louvor, o Ministério de Mídia, meu Pai, de Comunicação. Deixa eu lembrar. Senhor, abençoe o Ministério de Acessibilidade. Senhor, cuida de cada pessoa que está à frente desses ministérios, os líderes, meu Pai, e todas as pessoas que ajudam, que estão nos ministérios também. Senhor, vem abençoar cada líder de ministério. Senhor, vem abençoar cada pessoa para que entendam todos
que tudo é para o teu reino, Senhor. Não é nada para nós, não é nada para o nosso prestígio, mas sim para a glória do teu nome. Abençoa também o ministério de oração, Senhor. Pai querido, visita cada líder de ministério. Visita, Senhor, visita. Que nenhum líder de ministério olhe para o homem, mas olhe para o Senhor. Porque é tudo para ti. É para que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor. Pai querido, eu também oro pelos missionários, meu Pai, pelos missionários que estão no município, que estão no estado, no Brasil e no mundo. Eu oro pelo missionário da nossa igreja, Newton. Eu sempre oro por ele, Senhor, porque ele é um missionário que ele não tem, que ele não está afiliado à junta de missões. Assim, ele decidiu, depois que ele se converteu, ele decidiu subir às comunidades para falar do seu amor por conta própria. E, Senhor, sustenta esse ministério, sustenta esse missionário, meu Pai, o proteja, que ele possa falar do teu amor para muitas pessoas. E assim como ele, existem muitos missionários, meu Pai, que fazem isso, que fazem disso uma missão, de falar para todas as pessoas, meu Pai, que viveram o que ele viveu. Senhor, abençoe a nossa junta de missões estaduais, nacionais e mundiais. Abençoe, Senhor, os missionários que foram levantados para poder alcançar, para revitalizar igrejas que estão quase fechando as portas. Senhor, missionários que estão nas comunidades, como nas comunidades ciganas, Senhor, que o Senhor já levantou missionários para esse povo cigano. Senhor, abençoe os missionários que são levantados para lidar com comunidades, com pessoas com deficiências, a comunidade surda. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada missionário. Senhor, levante, meu Pai, levante missionários para atuar nas comunidades. E lembrando que nós somos missionários dentro dos nossos lares, meu Pai. Que sejamos missionários dentro dos nossos lares, para alcançar aqueles familiares que ainda não se renderam ao Senhor. Ó Espírito Santo, faça a obra, faça a obra. Abençoe, Senhor, os missionários da internet que estão ali falando do teu amor a cada dia, Senhor. E os missionários da internet podem alcançar o Brasil e o mundo. Senhor, abençoe, que o Senhor administre os algoritmos para que os vídeos feitos possam ultrapassar as barreiras, as fronteiras, meu Pai, e alcançar as vidas que o Senhor quer que sejam alcançadas. Senhor, abençoe os missionários que estão no Brasil, naquelas zonas inóspitas, meu Pai, difícil acesso. No norte, meu Pai, no nordeste, nos sertões, nas comunidades de risco, Senhor. Abençoe esses missionários, meu Pai, dê provisão, dê sustento. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Também oro pelos missionários que estão, Senhor, no mundo, principalmente naquelas áreas, meu Pai, onde há proibição da entrada da Bíblia, da entrada da palavra do Senhor. Senhor, dê formas desses missionários, deles falarem do teu amor de uma forma inteligente, né? Assim, de uma forma através do esporte, através do artesanato, através de alguma coisa, mas que seja algo que seja uma seta no coração das pessoas, que seja algo irresistível. Senhor, abençoe os missionários que vão para os povos não alcançados. Senhor, 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 que toda a língua desse planeta confesse o teu nome. Que o Senhor seja conhecido por todos, Senhor Jesus, para que a tua volta aconteça. Porque tu diz na tua palavra que o Senhor voltará quando todos souberem do teu nome. Senhor, que esse dia chegue.
Ah, Senhor, nós estamos nessa terra nos preparando para a tua volta, nos preparando para o dia do teu juízo, Senhor. Que nós estejamos aqui com as nossas lamparinas acesas, com elas cheias de óleo, porque não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, mas que todos nós estejamos prontos para o dia em que o Senhor voltará, em que o Senhor voltará, descerá do céu. Ah, Senhor, e todos os povos verão isso. Nossa, meu Deus. É para isso que vivemos, Senhor. Nos preparando para a eternidade contigo. Porque tudo aqui nessa vida, tudo isso aqui passa. Mas a tua palavra permanecerá para sempre. Senhor, cuida da nossa igreja. Eu agradeço, Senhor, porque vivemos em um país onde não há proibição das igrejas estarem com as portas abertas, onde nós podemos adquirir Bíblias e mais Bíblias de todas as versões, onde nós podemos cantar ao ar livre o teu nome. Senhor, muito obrigada. Eu rogo ao Senhor que visite essas nações que não têm essa liberdade, mas que os irmãos ali convertidos ao teu evangelho sejam perseverantes na fé. E fala com eles, Senhor, opera milagres, que eles possam ter acesso à Bíblia, Senhor. Que eles possam ter acesso à tua palavra. Oh, Senhor Jesus, aleluias, aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada por este tempo de oração. Pai, visita o Rio Grande do Sul. Que ali os missionários que estão ali atuando possam perseverar e levar a tua palavra. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul é o maior estado do Brasil em idolatria a outros deuses. E nós clamamos a tua misericórdia, Senhor, para que o teu nome seja ali levado e que o Senhor, Santo Espírito, faça a obra da conversão na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, visita os irmãos que estão enfermos nesta manhã. Opera cura, opera milagre, Senhor, tu pode todas as coisas. Sabemos que o seu tempo é diferente do nosso, Senhor, e que tenhamos sempre em mente que a tua vontade ela é sempre, sempre, sempre boa, agradável e perfeita. Mesmo que esteja doendo, ela é boa, agradável e perfeita, Senhor, que possamos sempre nos submeter ao teu senhorio, entender que a tua vontade ela é sempre boa, agradável e perfeita. Senhor, consola os irmãos e as irmãs que estão no período de luto, que o Senhor possa trazer o refrigério e enchê-los da tua paz, que excede todo o entendimento. Visita cada um, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, entrego esse dia em tuas mãos. Daqui a pouco, Senhor, a maioria de nós estará na tua casa para poder cultuá-lo em comunidade, em comunhão com os irmãos. Obrigada, Senhor, pelas nossas comunidades de fé. Obrigada pela vida dos nossos irmãos em Cristo. Obrigada, Senhor, pela família em Cristo que nós temos. Eu agradeço muito pela minha comunidade de fé, pelos irmãos amados em Cristo que possuo. Oh, Senhor, é maravilhoso demais viver em comunhão. Obrigada, Senhor, obrigada por cada vida. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada. Senhor, se conosco hoje nos cultos que iremos estar reunidos para te louvar. Fala conosco o que precisamos ouvir nesta manhã. Que seja o nosso alimento, nosso impulsionador para a semana, porque nós não podemos nos alimentar só no domingo, mas todos os dias. Mas fala conosco, Senhor, ao nosso coração neste domingo, em todas as comunidades de fé aqui representadas, Senhor. Senhor, visita cada comunidade no Brasil. Os pastores, que são pastores que já têm anos e anos de ministério e que nos direcionam, que nos dão impulsionamento, assim. Eu oro em especial pelo pastor Luciano Subirá, que é um pastor que
que eu tenho as suas obras, eu leio seus livros, eu assisto seus cursos. Também oro pelo pastor Rodrigo Silva, que eu gosto muito dos ensinamentos bíblicos dele. Então, Senhor, abençoe esses pastores que são grandes na internet, mas são teus servos, como aquele pastor que é de uma igreja bem pequena ali do interior. Todos são teus servos, Senhor, todos. E assim tem uma palavra que fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, aqueles pastores que estão com a visibilidade maior, eles são mais cobrados por ti. Então, Senhor, abençoe a cada ministério, porque todos os ministérios são importantes. O pastor que está numa igreja de 100 membros, como o pastor que está numa igreja de 1000 membros. Todos são importantes para o teu reino. Que nós tenhamos essa mentalidade, sabe? Eu vejo pelos meus vídeos, às vezes as minhas orações têm 10 visualizações. Eu sei que existem orações na internet que têm milhares. Mas, Senhor, a obra é tua. A obra é tua. Nós não temos que olhar para isso. Nós temos que fazer o que o Senhor nos direciona para fazer. Então, abençoe a todos os pastores desse país, Senhor. Abençoe a todos eles, a todos os pastores. Que os ministérios sejam todos direcionados por Ti, Espírito Santo, e não pela nossa vontade. Obrigada, Senhor, por esse tempo de oração. Se conosco nesse dia, acampa os teus anjos ao nosso redor, que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor, invisíveis, invisíveis. Que o Senhor nos leve e nos traga para o nosso lar. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Obrigada por esse presente, que tenhamos nesse dia sabedoria e que o teu fruto transborde em nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, agradecida. Amém, amém. Amém, amados irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Deus. Né? E amanhã, se essa for a vontade de Deus, estarei aqui novamente orando com vocês, tá bom? Fiquem com Jesus. Até lá.